Olá pessoal, tudo bem? Sou Flávio Wolff, eu sou treinador de programação neurolinguística, sou Master Coach, sou hipnoterapeuta, professor de hipnose e eu venho falar com vocês sobre expansão de consciência. E o que seria expansão de consciência? Isso pode ser uma aula introdutória, inclusive, para o meu curso de regressão de vidas passadas. Expansão de consciência é a capacidade de perceber a relação entre você e o ambiente. É uma expansão dos nossos sentidos, de como a gente percebe o mundo. Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, através do nosso paladar, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, de como a gente sente o mundo, nossa sinestesia. Então nós temos filtros, nós temos estímulos externos e a partir daí nós filtramos isso e percebemos o mundo através desses estímulos externos, através dos nossos 5 sentidos. E eu gosto de uma história muito legal, contada no livro A Estrutura da Magia, do Richard Bandler e do John Grinder. Eles contam a história que existia um reino e existia um rei e um príncipe. E o príncipe não acreditava em 3 coisas. O príncipe não acreditava em ilhas, o príncipe não acreditava em princesas, em sereias, desculpa, e o príncipe não acreditava em Deus. Então o príncipe não acreditava em ilhas, sereias e Deus. E o príncipe foi fazer uma viagem. O príncipe foi dar uma volta, pegou o cavalo dele, pocotó, 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 viajou durante muito tempo. E o príncipe chegou num determinado local que ele encontrou montes de areia, de terra que ele não sabia o que era. E em cima desses montes ele encontrou criaturas totalmente perturbadoras que ele não sabia também o que eram. E próximo a esses montes e a essas criaturas ele encontrou um cara, um homem que estava com uma capa preta. E ele chegou nesse homem de capa preta que fazia movimentos muito particulares com as mangas da capa e ele perguntou: Senhor, eu sou um príncipe e eu gostaria que você me falasse o que são esses montes de terra, esses montes de areia. E aí o cara da capa preta olhou para ele e falou assim: isso são ilhas. Aí ele falou: nossa, ilhas existem. E essas criaturas esquisitas em cima desses montes de ilha, dessas ilhas, o que são? Aí ele disse: essas criaturas são sereias. Aí ele: ah, meu Deus! Não acreditava em Deus, na verdade. Daí ele falou: meu, se... Não falou dessa forma, eu acho também, né? Se existem ilhas, se existem sereias, você só pode ser Deus. E aí aquele cara mexendo naquela capa preta assim falou: sim, eu sou Deus. E aí o príncipe ficou transtornado, falando: caramba, existem ilhas, existem Deus e existem sereias. E aí o índio voltou para casa dele, pro reino dele. Chegou no reino dele, chegou pro pai dele e falou: pai, você mentiu para mim. Você disse que não existiam sereias, você disse que não existiam ilhas, você disse que não existia Deus. E eu vi, Deus, sereias e ilhas existem. E o pai falou: não, meu filho, não existem. Você foi enganado. Aquele cara não era Deus, aquele cara era um mago. E aí ele falou: será que eu fui enganado? E aí ele pegou o cavalinho dele, voltou para aquele local, para aquele reinado lá. E aí encontrou o homem de capa preta, de todo vestido de preto, capuz. E aí virou para ele e falou: você me enganou, você não é Deus, você é um mago. E ó, se eu tivesse trilha, até colocava uma trilha agora. E aí o homem de preto falou assim: não, eu não te enganei, eu sou Deus. O mago é o seu pai, quem te engana é o seu pai. E aí ele ficou mais transtornado ainda em saber que talvez tenha sido enganado durante muitos anos. E aí voltou pro reino dele. E aí quando ele chegou, ele encontrou o pai dele, vestido com uma capa, também mexendo nas mãos de uma forma muito particular. Ele falou: pai, eu já sei de tudo. Você é um mago. E o pai olhou para ele e falou assim: sim, meu filho, eu sou um mago. E aí o filho falou: mas disso aqui
Então isso que nós vivemos aqui no reino não é real. Nós vivemos uma mentira. E aí o pai virou para ele e falou assim: não, meu filho, isso aqui é real. E aí o pai bateu numa porta lá do palácio, bateu no murinho do palácio e falou: tá vendo, isso aqui é real. Mas como, pai? Se você é um mago, por que isso aqui é real? E aí o pai falou para ele assim: porque você acredita que isso é real. Por que essa história, eu gosto muito dessa história? Porque ela nos mostra que o que eu aprendi com essa história, que tudo aquilo que acontece, que a gente acredita, é real pra gente. Apesar do real ser apenas um conjunto de padrões, circuitos, padrões elétricos no nosso cérebro, aquilo que a gente crê, aquilo é real pra gente. Por mais que seja magia, aquilo é real pra gente. Por isso que algumas pessoas que chegam com problemas, e a gente tem experiências diferentes da vida das outras pessoas. A gente acredita em algumas coisas que outras pessoas não acreditam e vice-versa. Mas aquilo é muito real pra gente. Quando pessoas trazem problemas para nós, vêm nos contar um problema, e a nossa experiência de vida é uma experiência mais árdua, e essas pessoas chegam e falam: eu tô passando por isso, 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 e aquilo tá doendo demais para ela, por mais que para você possa ser, olha e fala assim: nossa, você tá doendo, você tá triste, isso por causa disso. Mas para ela isso é muito real. Para ela essa dor acontece. Pessoas que têm depressão, por exemplo, têm uma dor muito grande. E para as outras pessoas, elas não acreditam naquilo. Porque elas não estão passando por aquilo. Porque aquilo para ela não é real, mas para aquela outra pessoa é real. E nós experienciamos o mundo. A expansão da nossa consciência está também em acreditar o que é real para o outro. Qual a importância disso para o outro, né? No livro A Estrutura da Magia falava justamente a magia foi baseada no estudo de 3 profissionais de psicoterapia, de psicologia, psiquiatria da época, que John Grinder e Richard Bandler, os criadores da programação neurolinguística, eles começaram a estudar esses profissionais, porque o que esses profissionais faziam era praticamente, eles chamavam de magia. Eles, através da psicoterapia, da psicologia, da psiquiatria, eles curavam, tratavam pessoas, pacientes de uma forma muito rápida. E aí eles identificaram e começaram a estudar qual que era a estrutura dessa magia. Por isso o nome do livro muito antigo, chamado A Estrutura da Magia. Porque na PNL parte do pressuposto de que todo pensamento tem uma estrutura. Todo comportamento tem uma estrutura de pensamento. E a partir do momento que a gente altera a estrutura desse pensamento, a gente altera como a gente sente o mundo, como a gente percebe o mundo, a gente muda esse filtro e dá um novo significado a essa realidade. Então, por exemplo, o mundo que você vê não é o mundo de verdade. Esse mundo maravilhoso, esse mundo cruel que você vive, na verdade ele é uma representação do que você passou, das suas experiências, dos seus conhecimentos, dos filtros que você tem para esse mundo. Então, pessoas que têm a mesma experiência, às vezes, muitas vezes, na verdade, elas vão descrever essas experiências de formas diferentes, porque cada pessoa percebe o mundo de forma diferente. Então, eu sou hipnoterapeuta, então quando eu vou tratar alguém através da hipnoterapia e é uma regressão de vida passada, eu vivo a experiência dessa pessoa, me coloco no lugar dela, eu crio uma empatia com ela enquanto ela está passando pela experiência, para trazer também dentro do meu mapa qual que é a melhor solução para ela dentro daquilo que ela está vivendo. Então, como eu posso ressignificar isso que está acontecendo com ela? E a melhor maneira da gente ressignificar um problema é a gente ver esse problema de um outro ponto de vista. A gente dar um significado diferente para aquilo que aconteceu com a gente. E a gente ter as ferramentas para poder dar esse significado. Por exemplo, você tem um relacionamento e você sofre demais nesse relacionamento. E por algum motivo você consegue se livrar desse relacionamento, você sai, ou a pessoa desmancha com você, ou você desmancha com ela. Depois de um tempo, quando você pensa, depois de bastante tempo às vezes, ou pouco tempo, depende da pessoa, quando você pensa esse relacionamento,
você pode até achar ridículo ter sofrido nesse relacionamento. Por quê? Porque você está dissociado desse relacionamento hoje, você não está presente, vivendo aquilo, vivenciando aquilo, mas você está fora. E você tem ferramentas hoje que você talvez, de entendimentos que você não tinha naquela época. E aí você pensa assim, nossa, eu estava num relacionamento destrutivo, eu estava num relacionamento muito ruim, aquela pessoa me traía, aquela pessoa me tratava mal e eu estava lá, dependente dele. O que você tem hoje que você não tinha antes? Entendimento. Você aumentou a percepção da sua realidade para aquele relacionamento. E hoje aquele relacionamento para você era ridículo. Você tem ferramentas, você tem percepções diferentes que na época não tinha. Ontem eu fui falar com uma amiga, ela falou assim, nossa, como é que eu vivi aquilo de um relacionamento se martirizando? Eu falei, calma, você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Hoje você tem conhecimento, hoje você tem filtros diferentes. Hoje, com certeza, você não vai passar pela mesma coisa que você passou, porque isso serviu de parâmetro para você. Ontem também eu fiz regressão em uma moça, e a mãe dela estava acompanhando o processo, e ela tinha sonhos com o nazismo. E ela queria saber se ela foi uma nazista, foi do exército alemão, ou ela era uma refugiada. E ela voltou, e não lembro a data, não soube precisar a data, mas ela voltou num campo de concentração com um pijama listrado, e com 13 anos, ela foi morta aos 15 anos numa câmara de gás, muito provavelmente, porque ela descrevia uma caixa escura, e ela vivenciou isso. Só que antes dessa vida, antes de chegar, ela foi ela viveu uma outra vida que ela estava numa guerra, e ela me descreveu depois que era uma guerra da Rússia. E ela, num determinado momento, ela estava num campo assim de guerra cheio de corpos. E ela agia com muita naturalidade nisso. Estando lá, ela morreu com um tiro, estava atrás de uma pedra, com um tiro no baço, depois tomou um outro tiro. Mas depois que acabou a regressão e a gente começou a conversar sobre as experiências dela, ela me disse que eu estava num campo e enxergava as pessoas perfeitamente bem, elas mortas com tiro, com não sei o que. Nossa, era muito estranho. Eu perguntei, o que você sentia? Ela, nada. Não senti nada porque eu estava ali para matar ou para morrer. Era a minha sensação. E a mãe dela falou assim, nossa, se fosse eu ia chorar, ia estar emocionada. Então, era uma mesma situação, mas de reações diferentes, ponto de vista diferente. Qualquer problema que a gente tenha, a partir do momento que a gente consiga sair de dentro do problema, enxergar esse problema de uma outra percepção, de um outro prisma, ter um novo entendimento sobre isso e ter ferramentas para resolver esse problema, tudo se resolve. E a terapia de vidas passadas é uma forma de ressignificação, é uma forma de você pegar um problema que você tem hoje aliado a uma crença, que você tem uma crença no espiritismo, uma crença que existe em outras vidas, fazer essa terapia, ir até o problema, ressignificar, dar um novo sentido, um novo significado nesse problema. E quando você volta da regressão, imediatamente você é uma pessoa diferente, porque você tratou aquele problema, ressignificou, aprendeu com ele, e quando você acorda do transe hipnótico, você volta uma pessoa totalmente diferente. Trazendo tudo isso, eu quero trazer para vocês um exercício de expansão de consciência, um exercício de expansão da nossa percepção da nossa realidade. E ele é muito simples. Eu vou falar agora de uma forma guiada, e quando você quiser fazer esse exercício, você faz o seguinte, coloca o celular no cronômetro do celular de 1 minuto. Cada 1 minuto você vai trocando. Nós vamos trabalhar os nossos 5 sentidos agora, tá? Primeiramente eu quero que você feche os olhos. Isso, enquanto você me ouve, você fecha os seus olhos. Isso, independente, só não esteja dirigindo, por favor. De preferência que você esteja num lugar tranquilo, num lugar seguro, num lugar calmo, tá? Não necessariamente precisa ser calmo, mas principalmente seguro. Que você possa fechar os seus olhos por 5 minutos, ou talvez menos. Então que você possa fechar os seus olhos e a partir de agora, respira fundo, solta, respira fundo de novo, solta, mais uma vez, respira fundo, solta, isso, muito bem. Agora eu quero que você leve toda a atenção da sua consciência e do seu corpo para a sua audição. Perceba todos os sons que há no ambiente.
E cada som que você perceber, focalize, dê o seu foco a ele por 5 a 10 segundos. Você pode começar ouvindo a minha voz, depois você pode talvez ouvir som do ar-condicionado, se tiver. Você pode ouvir o som de outras pessoas falando ao seu redor e focar no som de cada voz e identificar cada voz, a tonalidade, a altura, a forma com que você a ouve. Isso, muito bem. Talvez o som de fora, de carros. Identifique todos os sons, leve toda a sua consciência, o teu foco de consciência para a sua audição nesse momento, identificando todos os sons possíveis. Mais um pouquinho. Isso, muito bem. Agora a gente vai trocar. Respira fundo. Isso, solta. Ainda de olhos fechados, continue durante todo o processo de olhos fechados. Você vai levar o seu foco agora para a sua sinestesia. Você vai sentir agora, se você estiver sentado, você vai sentir a cadeira, a poltrona, o sofá, a cama que você estiver sentado ou deitado. Você vai perceber e vá levando. Perceba onde você está sentado primeiro, perceba de que forma, como há o atrito do sofá, da cama, na parte do teu corpo, se você estiver sentado ou deitado. Perceba a tua pele, o contato da roupa. Foque na sua calça primeiro, ou na sua camisa, e algum contato da roupa com a sua pele. Também durante 5 a 10 segundos. Perceba agora a sua respiração. Leve toda a atenção para a sua respiração. Ouça a sua respiração. Sinta a sua respiração. Pare para ver se você consegue sentir os batimentos do seu coração. Você vai perceber que você consegue sentir muitas coisas que você não havia percebido antes, ou perceber muitas coisas que você não havia sentido antes. Mais um pouquinho. Isso. Agora, abra os seus olhos. Olhe em volta no ambiente que você está. Grave o ambiente que você está. Eu vou te dar 10 segundos para isso. Isso. Grave todo o ambiente, como se você estivesse tirando foto. Muito bem, agora feche os seus olhos. Crie essa imagem desse ambiente de olhos fechados na sua frente e coloque cada item onde está. Lembre dos itens, lembre das cores de cada item. Se você conseguir lembrar da textura de cada item, é melhor ainda. Lembre das paredes, onde estão as tomadas, onde estão cada coisa. Reconstrua todo esse ambiente como ele é. Isso, eu vou dar mais um tempo para você reconstruir esse ambiente. Traga mais detalhes, ou o máximo de riqueza possível de detalhes de cada item que você conseguir. Agora abra os seus olhos e perceba se o ambiente que você construiu, lembre-se do ambiente que você construiu, está igual
ao ambiente que você olhou, ao seu ambiente que você está agora. Perceba o que você omitiu de informação, o que você deixou, perceba se você colocou coisas onde não havia. Perceba quais detalhes você poderia ter incluído que você não incluiu. Conforme a gente vai fazendo isso diariamente, eu recomendo que faça isso pelo menos uma vez por dia. Que você ouça, que você sinta, que você veja. Você vai começar a perceber ainda mais o mundo, perceber ainda mais os detalhes. Você vai expandindo ainda mais como você pode perceber melhor o mundo. E a partir daí, você pode ter mais conhecimento sobre isso. E isso é essencial, como a gente percebe o mundo, como a gente filtra as informações. Além de ser um exercício de mindfulness, isso é um exercício de consciência, também é uma forma da gente pensar como é que a gente percebe, ter a percepção de como a gente percebe esse mundo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comentem por gentileza sobre isso e depois vem mais exercício aí, vem mais informações. Um grande beijo a todos, até a próxima!